Olá pessoal, boa noite a todos. Esta videoaula que eu estou gravando é de uma disciplina que eu ministro na Universidade de São Francisco, que é Segurança do Trabalho. Esse semestre estou trabalhando com essa disciplina e, por determinação da universidade, a partir dessa semana, ou seja, nessa semana, né, que vai até dia 23, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada aqui, acredito que seja, né, até o dia 22, 23 de março, né, nós, professores e alunos, não poderemos estar no campus universitário. Por isso, as atividades foram transferidas para o ambiente virtual que nós temos, tá ok? Então, esta aula, especificamente, é feita, né, para os alunos lá da Universidade de São Francisco. Claro que quem quiser assistir no meu canal, fique à vontade, né, vai ser um prazer tê-los assistindo, mas em relação aos alunos, é específico para eles, né, do curso de Engenharia de Produção, que é uma disciplina que eles têm. E nós estávamos falando já semana passada, né, em sala de aula, sobre ergonomia, falando sobre NR17. E a partir de agora, né, eu vou resolver um exercício, né, baseado no assunto levantamento e transporte de carga individual, né? Então é isso que a gente vai ver agora. Deixa eu já colocar aqui para vocês, né? Já especificamente que a NR17, com o objetivo de adaptar as condições de trabalho às condições do trabalhador, determina no seu item 17.2.2 que não deverá ser exigido nem admitido o transporte manual de cargas por um trabalhador cujo peso seja suscetível de comprometer sua saúde ou sua segurança. Isso é NR17 determina, tá, ok? Então, para isso, né, para analisar qual norma deve prevalecer, se o artigo 198 da CLT ou o item 17.2.2 da NR17, nós devemos considerar que essa norma é superveniente à CLT e mais favorável ao trabalhador. Nós falamos isso na aula, né, teórica na semana passada, especificamente falando que a CLT, deixa eu só voltar o slide aqui, ó. O artigo 198 da CLT diz que é de 60 quilos o peso máximo que o empregado pode remover individualmente, ressalvadas as disposições especiais relativas ao trabalho do menor e da mulher. Nós vimos que isso se contradiz com o item 17.2.2 da NR17. Né? Nós falamos que por uma verificação do que a norma, do que a CLT diz, 60 quilos, né, como peso máximo, já tem um pequeno erro aí, que peso na realidade está falando em quilos, mas está falando em peso, né? O erro técnico é a unidade da medida, né? O elaborador adotou a unidade massa, quilo, ao se referir ao peso, cuja unidade correta no sistema internacional deveria ser o Newton, né? Nós trabalhamos com essa unidade. E do ponto de vista preventivo, decorre da desconsideração de premissas básicas sobre as condições de levantamento da carga, condições físicas do trabalhador e das consequências à sua saúde, né? A elevação de uma carga de 60 kg pode provocar lesões na coluna e nas articulações de joelho e cotovelo do trabalhador. Então, a NR17, ela especifica que não deverá ser exigido nem admitido o transporte manual de cargas por um trabalhador cujo peso seja suscetível de comprometer sua saúde ou sua segurança. Então, para nós determinarmos qual é o peso, ou se isso atinge ou não a saúde do trabalhador, se afeta a saúde do trabalhador, se a carga que ele vai levantar afeta, nós vamos trabalhar aqui com uma equação, né, proposta pelo Instituto, né, National Institute for Occupational Safety and Health, que é o NIOSH, né, conhecida como equação de NIOSH, que é um Instituto Nacional de Saúde e Segurança Ocupacional, tá certo? Então, essa equação, né, ela determina um critério de avaliação para o levantamento manual de cargas e permite avaliar as chances de o trabalhador apresentar lesões na coluna e no sistema musculoligamentar durante a jornada de trabalho, em função do peso da carga a ser levantada e movimentada. Então, esse critério vai adotar o seguinte, né? Primeiro eu vou calcular o limite de peso recomendado e depois eu calculo o índice de levantamento, tá, ok? E eu vou resolver um exercício que está aqui nos slides. Eu vou primeiro mostrar os indicadores, né, os fatores que fazem parte desse limite de peso recomendado e depois a gente faz o exercício, tá bom? Então, para começarmos, né, o cálculo do LPR parte do princípio de que o peso máximo a ser levantado em condições ideais por 90% dos homens e 75% das mulheres, sem causar lesões, é de 23 quilos, tá bom? Então, esse é o chamado
limite em condições ideais, tá bom? O levantamento de cargas em condições ideais com peso inferior a esse valor não apresentará significativo comprometimento do sistema, tá bom? Osteomuscular. Então, o LPR é obtido a partir da seguinte equação, tá aqui, ó. Então, eu vou explicar cada um desses itens, né? Cada um desses fatores que compõem, né, o limite de peso recomendado, tá bom? Então, vamos começar com esse indicador que é o LC, né? Constante de carga, né? LC é constante de carga, é 23 kg. Esse valor vai entrar aqui, ó, no valor do LC, tá ok? Depois nós temos a HM, que é a distância horizontal do indivíduo à carga, VM, localização vertical, DM, distância vertical, percorrida pela carga ao ser levantada, AM, ângulo de assimetria, né? FM é frequência de levantamento e o CM, qualidade de pega da carga. Então vamos ver cada um desses fatores que compõem essa equação. Vamos já passar aqui, isso aqui já é texto, depois eu calculo o IL, que é peso, que é o índice de levantamento, né? Então vamos lá, localização padrão de levantamento. A distância vertical da pega de carga do solo é de 75 centímetros e a distância horizontal da pega ao ponto médio entre os tornozelos é de 25 centímetros. Isso aqui é a distância que eles chamam de localização padrão, né? Vocês vão ver que isso tem variação depois nos fatores, tá? Então, estabelecimento da constante de carga. Então, o valor da constante, como já foi dito, é de 23 kg. Então, a constante de carga, esse LC, Load Constant, é o peso máximo recomendado para um levantamento, desde que a localização padrão e em condições ótimas, quer dizer, em posição sagital, sem torções do dorso, nem posturas assimétricas, fazendo um levantamento ocasional com uma boa pega de carga e levantando a carga a menos de 25 centímetros. Então, ele considera que isso seja o ideal e a carga máxima para isso, 23 kg. Fator de distância horizontal, que é o HM. Então, o HM tem um significado, é Horizontal Multiplier, né? Força de compressão no disco intervertebral aumenta proporcionalmente a distância entre a carga e a coluna, né? Proporcionalmente à distância entre a carga e a coluna. Então, quanto maior for a distância entre a carga e a coluna, maior será a força de compressão intervertebral. O estresse por compressão axial está diretamente relacionado a essa distância horizontal, considerando o H em centímetros, né, que é a distância horizontal entre a projeção sobre o solo do ponto médio entre as pegas da carga e a projeção do ponto médio entre os tornozelos. Deixa eu ver se no desenho aqui atrás mostra, tá aqui, ó, o H, né, é essa distância aqui, ó, tá bom? Ele considera como essa distância aqui, ó, tá? Posição horizontal, tá bom? Deixa eu ver aqui, tá. Então, esse multiplicador horizontal, que é o HM, vai ser 25 dividido por H. Não é a altura que eu vou colocar na fórmula, né? Essa fórmula aqui, ó. Deixa eu só mostrar aqui. Esta fórmula aqui não é a altura. Aqui está dizendo distância horizontal do indivíduo à carga, mas na realidade é um multiplicador, né? Vai ser os 25 dividido por H, por essa altura real. Então, tá aqui, ó, né? 25 dividido por H, tá bom? Então, vai me dar um valor que depois eu vou usar na fórmula, tá bom? Depois eu tenho o fator de altura, o VM, que é o Vertical Multiplier, né? Que é um multiplicador vertical. Da mesma maneira, eu vou calcular esse multiplicador vertical por esta fórmula aqui, ó, né? Considerando que aqui eu tenho a letra V, né, como a distância vertical entre o ponto de pega e o solo. Então, eu tenho que medir isso, né? Qual é a distância vertical entre onde eu peguei a carga e o solo, tá bom? Então, jogo aqui nessa fórmula, tem o valor do multiplicador vertical, ok? Esse fator valerá 1 quando a carga estiver situada a 75 centímetros do solo. Claro, se o V for 75, olha aqui, ó, eu coloco 75 aqui, vai ficar 75 menos 75, 0. 0 vezes esse fator, que é 0,003, dá 0. Então, o VM vai dar 1. Né? Então, se a carga estiver a 75 centímetros do solo, vai ser o valor 1. E vai diminuir, né, à medida que a distância, diminuirá à medida que nos distanciamos desse valor, né? Então, esse valor se eu abaixar esse valor 75, né, pode diminuir, né? Então, eu vou ter aí um VM diferente de 1. E depois nós vamos ver eu vou usar uma tabela também para determinar isso, tá bom? Vocês vão ver que é interessante,
vamos ver aqui o DM, deslocamento vertical, né? Distance multiplier, está aqui, ó, mesma coisa. Refere-se à distância entre a altura inicial e a final da carga, né? Então, esse DM aqui, ó, é calculado desta maneira, 0,82 mais 4,5 dividido por D. Sendo D, ó, V1 menos V2. V1 é a altura da carga em relação ao solo na origem do movimento. E V2, a altura ao final do mesmo. Então, é a variação de altura. Quando peguei a carga e quando terminei. Então, esse D, variação de altura, é o que entra aqui, ó, tá? Quando D é menor que 25 centímetros, manteremos DM igual a 1, valor que irá diminuindo à medida que aumenta a distância de deslocamento, cujo valor máximo aceitável se considera como 175 centímetros. Ok? Então, até 1,75 m eu considero essa equação. Tá bom? Fator de assimetria, que é o Asymmetric Multiplier, né? Esse aqui é o ângulo. Esse A que entra aqui, ó, é o ângulo de giro, entra em graus aqui, ó, 0,0032 vezes A. Então, eu vou ter esse fator de assimetria, que ele chama aqui, ó, tá bom? Depois eu tenho o fator de frequência, né? É o Frequency Multiplier, ou seja, quantas vezes eu levanto por minuto, né, a carga, tá certo? Então, o fator definido pelo número de levantamentos por minuto, pela duração da tarefa de levantamento e pela altura dos mesmos, tá bom? Aí eu tenho aqui uma tabela que me dá, né, a frequência em termos de elevação. Se eu levanto 2 vezes por minuto, ó, elevações por minuto. Tá aqui, ó. Então eu vou ter o valor do V, né, que é a frequência aqui, ó, menor, se eu tiver um V menor que 75 e um V igual a 75. O V é a altura vertical, né? Então eu vou pegar aqui, por exemplo, 3 vezes por minuto, né? Se eu tiver durante 1 hora, né, de 1 a 2 horas, de 2 a 8 horas. Os fatores estão aqui, ó, tá, que eu vou utilizar. Tá bom? Nós vamos ver isso na equação. Eu vou montar isso para vocês e vou pegar os valores aqui. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Isso. Tá bom? Vamos lá. Tem o fator de pega também, que é o CM, né, o Coupling Multiplier, né? É obtido segundo a facilidade de pega e a altura vertical de manipulação da carga. Então, se eu tenho uma qualidade de pega boa, o que é uma qualidade de pega boa? Pega de potência ou de gancho, os dedos podem fazer um ângulo de 90 com a palma da mão, comprimento menor ou igual a 40 centímetros, altura menor ou igual a 30 centímetros e boas pegas aos recortes. Então, eu tenho aqui mais ou menos o que me fala, né, o que a norma fala em termos de pega boa, pega aceitável ou regular, que é a mesma coisa, e pega uma má pega, né? Aí eu tenho o fator de pega, tá aqui, ó. Se a altura for menor que 75, esses são os valores que eu uso. Se a altura for igual a 75, estes são os valores que eu uso, tá bom? Eu determino se é uma pega, eu posso olhar por aqui ou se já vem, né, especificando se é uma boa pega, se não é uma boa pega, se é má, se é aceitável, enfim. Eu vou pela tabela, tá bom? Aí o índice de levantamento vai ser uma relação entre o peso da carga levantada e a carga recomendada, tá bom? Tem zonas de risco, né? Risco limitado, ou seja, se o levantamento for, se o índice de levantamento for menor que 1, tá ok, eu não tenho risco. A maioria dos trabalhadores que realizam essa tarefa não deveria ter problemas, tá certo? Não vai apresentar problemas ou não deveria apresentar problemas. Pode ser que aconteça, né? Mas não deveria. Aumento moderado do risco, ou seja, o índice de levantamento ser maior que 1 e menor que 3. Então, alguns trabalhadores podem adoecer ou sofrer lesões se realizam essas tarefas, né? As tarefas desse tipo devem ser redesenhadas ou atribuídas apenas a trabalhadores selecionados que serão submetidos a controle. E se o índice de levantamento for maior que 3, esse tipo de tarefa é inaceitável do ponto de vista ergonômico e deve ser modificada. Ou ser trabalhada de uma outra maneira, com mais trabalhadores ou com instrumentos específicos para levantamento da carga. Enfim, o operador apenas não deve levantar essa carga se for maior que 3, tá? Se o índice de levantamento for maior que 3. Principais limitações da equação. Essa equação tem limites, né? Tem algumas limitações que não permitem que eu faça algum tipo de cálculo. Por exemplo, não leve em conta o risco potencial associado aos efeitos cumulativos dos levantamentos repetitivos. Não considerem eventos imprevistos, como deslizamento, quedas, nem sobrecargas inesperadas. Também não foi concebida para avaliar tarefas nas quais se levanta a carga com apenas uma mão, sentado ou agachado, ou quando se trata de carregar pessoas, objetos frios, quentes ou sujos, nem nas tarefas nas quais o levantamento se faça de forma rápida e brusca.
Então essa fórmula não leva em consideração isso, não consigo fazer o cálculo me baseando nas condições que a fórmula apresenta e tendo essas condições de especificação. Tá? Pressupõe um atrito razoável entre o calçado e o solo. Se for um solo muito liso, por exemplo, essa equação também já me gera problemas. Eu não vou ter condições de falar se está certo ou não, né? Se está correto ou não, ou se afeta ou não o trabalhador. Se a temperatura ou a umidade estiverem fora da faixa de 19 a 26 graus e de 35% a 50% a umidade, né? A temperatura de 19 a 26 e a umidade de 35 a 50, seria necessário acrescentar ao estudo avaliações do metabolismo para que fosse acrescentado o efeito de tais variáveis ao consumo energético na frequência cardíaca. Então também não tem condições de fazer o cálculo, ou não seria o real apresentado pela fórmula fora dessas condições ideais de trabalho. Torna-se impossível aplicar a equação quando a carga levantada seja instável, né? Quando a carga é instável, também não consigo aplicar essa equação. Tá bom? Então ela tem suas limitações, mas é muito utilizada, né, para verificação de imediato se está adequado ou não o peso que o trabalhador está levantando. Essa equação é passível de uso. Tá bom? Então aqui tem um exemplo, né, é isso que eu quero resolver com vocês. Então o trabalhador tem como atividade habitual, durante a maior parte de sua jornada de trabalho, a descarga de caixas que chegam a seu posto de trabalho em pallets, e que devem estar situados em um transporte de 75 centímetros de altura. Essas caixas pesam 15 quilos e sua pega é boa. Já está falando aqui quanto pesa a caixa, né? E se a pega é boa ou não. E qual é a altura que eu vou colocar isso? Também já está falando aqui, ó, 75 centímetros de altura. O ritmo de produção e as necessidades de matéria-prima obrigam que os trabalhadores descarreguem as caixas 2 vezes por minuto. Essa é a frequência. Lembra-se que nós falamos isso na tabelinha lá atrás? 2 vezes por minuto. A distância entre a altura inicial e a final da carga é de 5 centímetros. É o D, que nós já vimos na fórmula lá atrás, né? É o V1 menos V2, já está dando aqui para mim. A duração da tarefa é moderada, entre 1 e 2 horas, e a distância horizontal de agarre é de 30 centímetros. Quanto à simetria do movimento, se observa que o trabalhador realiza uma torção de 45 graus quando descarrega as caixas. Ou seja, qual é o risco da tarefa em questão? O trabalhador que faz o carregar e descarregar dessas caixas está sob efeito de algum risco ou não, né? Então nós vamos fazer essa resolução, né? Nós vamos trabalhar aí já com os valores que nós temos, tá ok? Eu já vou sair fora aqui da tela do PowerPoint, tá? Eu vou entrar no Word, que é mais fácil até de eu trabalhar com as canetas. Deixa eu só descartar aqui. Tá bom? E já está aqui para nós podermos trabalhar. Está aqui o texto, né? Então vai ficar mais fácil para nós. Deixa eu... tá bom. Aí, vamos conseguir trabalhar aqui. Ok? Então, para efeito de início de trabalho, né? Para nós começarmos a resolução desse exercício, vamos começar aqui, ó. Tá? Então, o primeiro passo. Eu sei que o limite, voltando aqui, ó. Eu saí de lá, mas vou voltar aqui, só para mostrar para vocês, né, o limite de carga, voltando à fórmula aqui no começo, ó, pronto, tá aqui, ó. Então eu tenho aqui o limite de 23 quilos, ó, tá aqui, tá certo? Esse é o meu limite, então eu vou usar esse fator aqui, ó, LC igual a 23. Vamos colocar a fórmula aqui, ó, que seria mais adequado, né? Vou colocar a fórmula toda aqui, ó, onde está? Aqui, ó, pronto. Vamos copiar essa fórmula aqui, ó, tá? Tá aqui, tá bom? LC igual, LPR igual LC vezes HM vezes VM, deixa eu só Ctrl C, vamos entrar aqui. Deixa eu fazer aqui. Fica mais fácil para a gente visualizar isso. Tá aqui, ó. Ok? Então vou deixar aqui, tá? Então tá aqui a fórmula, o LC eu já estou falando aqui que eu vou usar é o 23, deixa eu só mudar ele de posição, tá? E pronto. Então já estou falando aqui que o LC está escrito lá já 23 quilos, tá?
O HM, vamos lá. Pegando pelo slide, nós sabemos que o HM é igual a 25 dividido por H. Então, isso aqui, ó, vai ser 25 dividido por 30 centímetros. É o que ele está falando lá, ó. Quer ver? Vamos voltar. Né? Aqui. Cadê o texto? Mais uma vez, está aqui, ó. Né? 30 centímetros, né? Distância horizontal do agarre. Está aqui, ó, 30 centímetros. Então, voltando aqui, 25 dividido por 30, vamos arredondar isso para duas casas depois da vírgula, dá 0,83. Deixa o fator aqui, tá? Por enquanto, deixa ele aqui. Tá bom? O que mais? Esse é o HM, depois eu tenho a distância vertical, né, que é o V. Então, esse aqui é o HM, esse aqui. Ó, a distância vertical foi dada também, 75 centímetros. Se eu não me engano, está isso no texto. Né? E para 75 centímetros, a fórmula que nós temos, distância vertical igual a 1 menos 0,003, que multiplica V menos 75, aqui é VM, né? Tá? Se V é 75, isso aqui vai ser igual a 1. Tá certo? Porque isso aqui vai dar 0. Né? Isso tudo aqui vai dar 0. Então, o VM vai ser igual a 1. Então, já é o fator que eu vou deixar aqui. O que mais? Qual é o outro fator que eu tenho? Né? A distância, né, entre o início da movimentação e o término, né? Quanto que ele vai movimentar em termos verticais. Então, a distância aqui será de 5 centímetros, né? O D, que ele me deu no texto. Então, daqui eu consigo tirar o fator dm. Qual é esse fator? 0,82, tá certo? Mais 4,5 dividido por 5, que é o D, tá certo? Então, isso aqui vai dar aproximadamente 1,72, se eu não me engano. Deixa eu só fazer essa conta de novo, só para não dar errado. Né? Vamos ver isso aqui. 0,82 mais 4,5 dividido por 5. Tá? 1,72 mesmo. Tá ok? Então, é o fator dm. Né? Vamos deixar aqui. Qual é o outro fator agora? O ângulo. 45 graus. Então, o fator AM, multiplier, né, ângulo, está me falando, né, de assimetria, multiplicador de assimetria, vai ser 1 menos 0,0032 vezes A. Esse A é o ângulo de 45 graus. Então, isso aqui vai dar 0,856. Né? Então, 1 menos 0,32 vezes 0,0032. Né? 1 menos 0,0032 vezes 45 graus, 0,856, tá bom? Outro fator que eu tenho que levar em consideração, a frequência, né, o F, então é 2 por minuto. Agora, não é conta que eu vou fazer, vamos na tabela, vou mostrar a tabelinha para vocês, vamos lá. Aqui, ó. Cadê aqui? Vamos achar, aqui, essa tabela aqui, ó, quer ver? Vamos lá. Olha aqui, ó, frequência de elevação. Ó, elevações por minuto, 2. Tá aqui, ó. Então, esse valor de frequência, né, vai me dar um valor aqui, ó, de 1 a 2 horas, né, de trabalho, que é o que ele está falando lá. Vamos ver aqui se ele fala isso no texto. Né, duração do trabalho. Vamos ver aqui. Vamos ver, ritmo, material abrigo, os trabalhadores descarregar 2 vezes por minuto. Me fala aqui. Pega burro, ritmo de produção, material abrigo, os trabalhadores descarregar 2 vezes por minuto. A distância entre a altura inicial e final, a duração da tarefa é moderada. Ele não falou se é de 1 ou 2 horas aqui, né? Um trabalhador tem como atividade habitual, durante a maior parte de sua jornada de trabalho, a descarga de caixas que chega ao seu posto de trabalho em pallets. Não diz, né? Vamos estimar aqui, então. Descarreguem as caixas 2 vezes por minuto. Vamos estimar aqui, ó.
Entre 1 e 2 horas. Está aqui. Achei. Duração da tarefa é moderada. Está aqui, ó. Entre 1 e 2 horas. Então o cara passa de 1 a 2 horas descarregando. Tá bom? Então vamos lá. Aqui, ó. Então tá certo. Maior que 1 até, né, de 1 a 2 horas. Está aqui, ó. Tá? Então eu vou aqui. Valor. Tanto para uma distância vertical menor que 75 quanto igual a 75, o valor é o mesmo aqui, ó, 0,88. Então esse é o valor que eu vou usar, né, para a frequência. Né? Então vamos sair daqui, vamos lá novamente, aqui no Word. Né? Então aqui, ó, vai ser 0,88. É isso, né? 0,88. Vamos voltar aqui. Desculpe. 0,84. Perdão, eu marquei errado, tá? 0,84. Me perdoe. Tá bom? Não é 0,88 não. É 0,84. Estou olhando na tabela, mas olhei para o número errado, tá? 0,84. Beleza? O que mais? Nós temos aqui o valor do CM, que é o outro fator, né? Vamos ver aqui, ó. CM, principais limitações. Cadê o CM aqui? Aqui, pronto. Fator de pega, né? Então tá aqui, ó. É uma pega regular, né? Uma pega regular com altura igual a 75. Então, 1. Né? Por que é pega regular? Porque ele falou aqui no exercício. Ó. Moderada. Vamos ver aqui. Pega boa, desculpe. Tá aqui, ó. Pega é boa, tá? Então vamos voltar lá. Só que a altura é 75. Então vamos voltar aqui. Pega boa. Tá aqui. Então desculpe, tá aqui, ó. Menor que 75 ou igual a 75. O valor do fator de carga, né? O fator de pega é 1. Então vamos aqui novamente. CM igual a 1. Ok? Então agora é só fazermos a equação, né? Vamos lá colocar os valores, ó, LM, vamos fazer aqui embaixo, ó, quer ver? Depois que eu fiz todos os valores, né, todos os fatores estão aqui, né, o HM, tá certo? LC, HM, V, VM, né, DM, o AM e o frequência, né, e o CM, 1. Então vamos lá, ó, o fator aqui vai ser, né, limite vai ser igual a LC, desculpe, vamos lá aqui, LC vezes HM vezes VM vezes TM vezes AM vezes frequência vezes fator de pega, tá bom? Então esse LPR, vamos pôr os valores, 23 vezes 0,83 vezes o VM é 1 vezes o DM 1,72 vezes 0,856 vezes 0,84 vezes 1. Então, LPR, vamos fazer essa conta, que eu não tenho o valor aqui ainda, vamos fazer 23 vezes 0,83 vezes 1,72 vezes 0,856 vezes 0,84, vai dar 23,61. 23,61, tá bom? Deixa esse fator aqui, o limite de peso, né? Me deu isso aqui como limite. Agora a carga que eu estou levantando, isso aqui é quilos, porque eu não estou usando nenhum, são todos adimensionais aqui, né? Não sei como é que está usando isso, mas não vamos pôr unidade. O importante para mim é calcular isso daqui, ó. O importante para nós todos aqui é calcularmos isso, ó. Vamos chegar aqui no índice, né, que é o índice de levantamento. É isso aqui, ó, peso da carga dividido pela carga recomendada, né, que está na fórmula. Coloquei aqui atrás para vocês, ó. O texto aqui, ó, tá aqui, ó.
é o índice de levantamento, tá? Então, o peso da carga a ser levantado pelo limite de peso recomendado. Então, aquele limite de peso recomendado realmente está em quilos, né? Então, é 23,61 quilos. Então, vamos por aqui, ó. Qual é a carga que levanta? 15, né? Então, o LPR, né, o índice de levantamento, desculpa, vai ser o LPR, carga levantada, desculpe, deixa eu apagar aqui, é a carga levantada, né? A carga dividido pelo LPR, pelo limite. Então vai ser 15 dividido por 23,61. Quanto vai dar isso aqui? Vamos fazer a conta. 15 dividido por 23,61. Deu 0,64 aproximadamente. 0,63,53. Arredondar. 0,64. Tá bom? Então vamos ver isso na tabela, né? Que é se tem alto risco, baixo risco. Vamos ver onde eu encontro isso aqui, ó. Tá? Vamos buscar aqui na tabelinha. Deixa eu ver se tem uma tabela aqui. Ah, tá aqui, ó. Não é tabela. É aqui, ó. Vamos lá, aqui, tá? Então é isso que eu tenho que olhar, tá? Se o risco é limitado, índice de levantamento, ó, se o meu índice de levantamento for menor que 1, ó, deu 0,64. Então a resposta lá do meu exercício é 0,64. É menor que 1, ou seja, é isso aqui, ó. Meu risco é limitado. A maioria dos trabalhadores que realiza essa tarefa não teriam problema nenhum, tá? Pode fazer sem problema algum, tá ok? Então é isso que quer dizer o exercício, não tem o risco. Eu posso fazer essa tarefa, posso levantar esses 15 quilos nessa distância horizontal, vertical? Posso, sem problema algum, mas baseado neste limite de peso recomendado pela NBR 17, tá? Pela NBR que diz respeito à ergonomia. Tá ok, pessoal? Eu acho que ficou claro só o exercício, né? Porque o restante agora aqui de vocês é um pouco mais de texto ainda, né? Aqui eu vou pôr, aqui eu especifiquei nos slides que eu vou pôr esse link, esse vídeo para vocês, né? Vou postar daqui a pouco para vocês no Aluno Online. Então fica fácil para vocês visualizarem a resolução, tá bom? O restante aqui fala de imobiliário, leiam bem os slides, dá uma lida geral nisso aqui, porque é norma, né? Tem que conhecer, e depois façam os exercícios que estão postados já para vocês, né? Tem 10 questões para vocês responderem, como determinação da universidade, para que a gente faça uma pequena avaliação desse conteúdo que está aqui, tá bom? Então façam isso, qualquer dúvida entre em contato comigo no meu e-mail particular, o e-mail da universidade, e nós esclareceremos tudo para vocês, tá bom? Um grande abraço e obrigado pela participação de vocês. Tá bom? Até, vamos torcer para que semana que vem possamos voltar às aulas normais, né? Na própria universidade e durante o restante do semestre, para a gente não ter prejuízo algum, tá bom? Um grande abraço a todos, boa semana de estudos e qualquer dúvida, por favor, entre em contato, ok? Obrigado e um abraço.